Flávio Bolsonaro dá um fim nas briguinhas internas que já estavam enchendo o saco de todo mundo. A frase é essa mesma, e ela resume bem o momento. Olha só, essa frase é, na verdade, a essência de um texto que o Flávio Bolsonaro publicou. E a análise da nossa fonte é bem clara. Essa mensagem tinha um endereço, digamos, carimbado. Os próprios irmãos dele, Carlos e Eduardo. A disputa familiar meio que transbordou, sabe? Começou a pegar muito mal e a afastar apoios importantes. Então, a grande questão é essa. Como é que uma briga de família vira um problemão estratégico? Para a gente entender isso, vamos mergulhar nos pontos principais. Aliás, quem curte esse tipo de análise política mais a fundo, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal para não perder as próximas. Vamos começar pelo primeiro ponto, o erro estratégico. Vamos entender por que, segundo a fonte, essa briga interna é um tremendo tiro no pé. E não é só uma questão de família, não. O que está em jogo aqui é a eleição. E aqui está o pulo do gato. A análise da fonte mostra que a base da direita, essa já está garantida. O voto deles é praticamente certo. A guerra de verdade, o prêmio que decide a eleição é o eleitor de centro. E esse eleitor, bem, ele tem pavor de confusão, de briga de família, de caça às bruxas. Esse pessoal quer ouvir proposta e não assistir a um reality show de conflito. E o timing para essa briga não podia ser pior. A liderança nas pesquisas deveria funcionar como um ímã, atraindo novos aliados, formando coligações, mas a fonte aponta que essa confusão interna acende um sinal de alerta para possíveis parceiros que devem pensar: peraí, será que eu quero me meter nisso? O resultado, a energia que devia ser usada contra os adversários acaba sendo gasta para apagar o fogo amigo. Essa frase da fonte é cirúrgica. Em outras palavras, essa história de ficar caçando traidor agora é brigar por um poder que nem sequer foi conquistado. É como discutir a divisão do prêmio da loteria antes mesmo de ganhar. Um baita tiro no pé estratégico. E é bem no meio dessa fogueira toda que aparece o texto do Flávio Bolsonaro. A fonte interpreta esse texto como um apelo quase que desesperado por uma trégua, um chamado para organizar as tropas. E ele não tenta esconder o jogo, não. Com essa frase, ele admite o problema de peito aberto, mostrando que o fogo amigo virou uma preocupação real, estratégica mesmo. A mensagem aqui é cristalina. Parem de atirar para dentro e mirem no alvo certo. O foco, segundo esse apelo dele, tem que ser o adversário político, combatendo o que ele chama de mentiras da esquerda e não os próprios aliados. E aí ele apresenta o que seria uma nova filosofia de apoio. Primeiro, um recado para entenderem que cada aliado tem seu ritmo, sua forma de ajudar. Nem todo mundo vai com tudo de uma vez e tá tudo bem. E o ponto talvez mais importante: apoio se conquista na conversa, não se exige na marra, com cobrança pública. Mas afinal, quem exatamente está na mira desse fogo amigo? A fonte revela que os alvos não são qualquer um, não. São figuras de peso, o que deixa a crise ainda mais séria. O caso mais emblemático, segundo a análise, são as críticas a Michele Bolsonaro. Andaram cobrando mais engajamento público dela, mas a fonte aponta a ironia disso tudo. Ela está focada numa das tarefas mais importantes do momento, que é cuidar do Jair Bolsonaro. Então, questionar a lealdade dela nesse contexto é visto como o cúmulo do absurdo. E a lista não para por aí. Figuras como o deputado Nicolas Ferreira também viraram alvo. A fonte argumenta que exigir uma lealdade cega, ignorando que todo político tem sua própria base, sua própria estratégia. Bom, isso é a receita perfeita para afastar gente valiosa. Atacar essas pessoas é, nas palavras da fonte, um verdadeiro suicídio político. E tudo isso nos leva ao lembrete final. A mensagem que a fonte repete quase como um mantra para trazer todo mundo de volta para a realidade. Neste momento, de acordo com a análise, só pode existir um único objetivo: vencer a eleição. Simples assim. Qualquer briga por poder, por espaço ou por um futuro ministério é uma distração muito perigosa. A prioridade absoluta é e tem que ser ganhar a eleição. O resto é conversa para depois. E a frase "a gente não ganhou a eleição ainda não" ecoa por toda a análise como um verdadeiro balde de água fria. Porque apesar de qualquer vantagem em pesquisa, nada está garantido. Agir como se a fatura já estivesse liquidada e começar a brigar pelos cargos é o caminho mais rápido para a derrota. O apelo foi feito, o recado foi dado. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que essa mensagem vai conseguir unir o grupo de verdade? Ou é só uma pausa antes da próxima rodada de fogo amigo? A resposta para isso, com certeza, vai definir muita coisa daqui para frente.